Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai falar um pouco agora, dar uma introdução sobre o que é a farmacovigilância na indústria. E aí, antes da gente começar um bate-papo com vocês, a gente queria trazer rapidamente uma introdução do que é a farmacovigilância. Então, primeiro me apresentando, né? Provavelmente alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Alípio, sou graduando também na Faculdade de Farmácia e atualmente estagio na farmacovigilância. Boa tarde, gente. Bianca, agradeço também pela oportunidade. Para a gente é super importante também disseminar essa questão da farmacovigilância. Normalmente as pessoas nem conhecem, né, não sabem o que é farmacovigilância ou não têm muitos detalhes sobre o tema. E a gente entende que o maior conhecimento das funções de farmacovigilância pelos farmacêuticos e profissionais de saúde de uma forma geral é super importante para a gente garantir, né, um melhor tratamento da segurança do paciente. Então, para a gente também é uma super oportunidade. Obrigada. Então, meu nome é Ana Luísa, sou coordenadora de farmacovigilância da GSK, fiz farmácia também na UFRJ, e depois eu fiz um MBA na área de gestão de pessoas, quando eu comecei a migrar, né, para funções mais de gestão dentro da indústria. Então, o que seria, né, o que é a farmacovigilância? De acordo com a definição da OMS, a farmacovigilância ela consiste da ciência e das atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos. Então, a farmacovigilância nada mais é do que uma ciência que ela vai estudar o risco-benefício do medicamento. Então, ela vai estar constantemente avaliando a segurança daquele medicamento, daquele produto no paciente. Bom, quais são os principais objetivos, né, da farmacovigilância? Então, o primeiro é melhorar o cuidado com o paciente em relação ao uso de medicamentos e toda a intervenções médicas e paramédicas, melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamento, contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividades e riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização de forma segura, racional e mais efetiva. E, por último, promover a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e a sua comunicação efetiva ao público. Bom, falando um pouco da farmacovigilância, né, de onde surgiu, a gente costuma trazer um marco histórico que a gente chama da farmacovigilância, que é o medicamento talidomida. Acredito que alguns de vocês já devem ter escutado. Ele foi um medicamento que foi lançado na Alemanha e ele principalmente ele foi lançado para ser um tranquilizante, né, para ajudar as pessoas a dormirem melhor. Logo após o seu lançamento, ele estendeu o uso para enjoo, então ele foi visto que ele melhorava o enjoo matinal e ele acabou sendo usado bastante por gestantes. E aí o que foi visto? Um pouco depois de que houve essa extensão de uso do medicamento, houve um boom de casos de crianças que nasceram com má formação. Então, elas tinham encurtamento nos braços e nas pernas, ela tinha alguns problemas no sistema nervoso, e aí acabou sendo um marco na história da farmacovigilância. Naquela época não se tinha o que a gente chama hoje de uma farmacovigilância bem estruturada, a gente não tinha regulamentações que diziam o que deveria ser visto, quais cuidados deveriam ter com o medicamento, e acabou tendo esse boom. E aí o que a gente gosta de trazer em relação a isso é o contraste que a gente tem de antes, né, de uma farmacovigilância que ainda não estava bem implementada e estruturada, para hoje, que quando a gente fala de uma farmacovigilância estruturada, que a gente possui uma regulamentação que direciona melhor o produto, fala sobre os riscos e a segurança dele. Hoje em dia a talidomida ela é comercializada,
só que ela é direcionada para um público específico. Mulheres que vão utilizar, né, fazer o uso da talidomida, elas têm que comprovar que elas estão utilizando métodos contraceptivos, têm que assinar um termo. Então, essa a importância da farmacovigilância ali, ela direcionar o público para aquele medicamento e alertar, né, e está trabalhando ali com a minimização dos riscos que aquele medicamento pode causar. Bom, a gente trouxe aqui a farmacovigilância presente hoje em dia na mídia. Então, a partir da farmacovigilância, a gente consegue ver notícias em jornais, notícias em revistas, falando sobre o recall de alguns medicamentos, como esse exemplo de farmacêutica anuncia um recall de lote de medicamento para úlcera no estômago. A Anvisa diz lá que o remédio para náuseas usado por grávidas pode prejudicar o bebê. Empresa anuncia recall de lenços umedecidos para bebês por presença de bactéria. E isso é um exemplo da farmacovigilância presente nos dias de hoje e alertando, a gente identifica um problema em um lote específico, a gente identifica algum risco para determinada população que utiliza aquele medicamento. Então, esses são alguns exemplos que a gente quis trazer para vocês da farmacovigilância presente. Bom, a farmacovigilância, vigilância durante o ciclo de vida do medicamento. A gente sabe que lá, desde os estudos clínicos, a farmacovigilância está presente, né? A gente tem essa noção durante as nossas disciplinas, de que ali estão avaliando os riscos que aquele medicamento pode trazer, quais são os efeitos colaterais, né? Esses efeitos saem na bula. Então, a partir dos estudos clínicos, a farmacovigilância está presente desde a primeira fase até a última. E aí, ele é aprovado, e a partir disso, a farmacovigilância continua ali naquele ciclo de vida do medicamento, na fase da pós-comercialização. E aí, o que eu queria trazer aqui para vocês é a importância da farmacovigilância na pós-comercialização, que é onde a gente está atuando, né, na indústria, que é a gente trabalha também nos estudos clínicos, mas a gente está ali diretamente com a pós-comercialização dos medicamentos. A importância dessa farmacovigilância presente num estudo de risco-benefício dos produtos em um cenário de pessoas polimedicadas, de pessoas que possuem diversas doenças de base, porque quando a gente fala da farmacovigilância nos estudos clínicos, a gente tem uma população mais restrita, pessoas que têm que seguir alguns critérios para entrar na utilização daquele medicamento do estudo. E quando a gente está falando já num cenário de pós-comercialização, a gente identifica um cenário onde diversas pessoas, um número maior de pessoas estão utilizando, e a gente consegue entender melhor o risco-benefício daquele produto, um evento a mais que surgiu, uma reação adversa a mais que apareceu ali só quando ele foi para o mercado, e aí a gente consegue fazer essas atualizações. Bom, gente, então, como o Alípio estava explicando, né, acho que é bem claro para todo mundo que durante a fase de estudos clínicos a gente precisa ter um acompanhamento muito diretamente relacionado à segurança do paciente, né, mas muita gente pensa que a partir do momento que o produto é registrado, a gente já sabe que aquele medicamento é seguro, é eficaz e a gente não precisaria mais ter ações relacionadas a isso. Mas não é bem assim que acontece, né? Como o exemplo da talidomida, que o Alípio colocou para vocês, era um medicamento que já estava registrado, e sempre que a gente vai registrar um medicamento, né, que a indústria vai fazer a solicitação de registro para a Anvisa, a gente precisa comprovar que aquele medicamento é seguro, que ele se mostrou seguro através de todos os estudos que foram feitos, mas por algumas limitações dos estudos clínicos, a gente pode ter muitas questões de segurança que só sejam identificadas posteriormente, que foi o caso que aconteceu com a talidomida,
né, que foi o que mostrou mais claramente qual era a importância da gente ter uma farmacovigilância na fase que a gente chama de pós-comercialização, né? Então, a partir do momento que o produto foi registrado e começa a ser distribuído no mercado para os pacientes de uma forma geral. E aí, quais são essas limitações, né, dos estudos clínicos? A gente tem, por exemplo, o uso do produto por um período determinado ali, que é o período do estudo, e então tem algumas reações que podem ser identificadas somente com o uso crônico do medicamento, e isso é um tipo de reação que a gente só consegue, então, identificar na fase de pós-comercialização. A questão também de acompanhamento da segurança em grupos vulneráveis, né? A gente tem uma série de grupos que não participam normalmente dos estudos clínicos, como crianças, idosos, gestantes. Então, são populações que a gente também precisa acompanhar mais de perto na fase pós-comercialização. A detecção também de reações adversas raras é muito difícil, né, a gente conseguir detectar alguma reação desse tipo durante o estudo, porque você tem um número limitado de participantes do estudo, você tem um período determinado do estudo, então você normalmente não consegue identificar reações que são mais raras. Além disso, a frequência daquelas reações também precisa ser acompanhada nessa fase de pós-comercialização, porque uma coisa que num estudo se mostrou comum pode se tornar muito comum, né? Na bula a gente tem aquela categorização de muito comum, comum, raro, e isso tudo é inicialmente avaliado com base nos estudos, mas isso precisa ser acompanhado e possivelmente ajustado depois na parte de comercialização. E também, como o Olímpio também comentou, a gente tem no mundo real, né, pacientes muitas vezes polimedicados, e durante os estudos a gente limita ao máximo o uso de outros medicamentos que não sejam o medicamento que está em investigação, para evitar qualquer tipo de viés no estudo. Então, quando a gente vai para o mundo real, né, e a gente começa a ter aquele paciente usando não só aquele medicamento, mas uma série de outros junto, a gente também pode ter algum tipo de reação que não tenha sido identificada antes por algum tipo de reação, de interação medicamentosa, por exemplo. Então, por esses fatores, é muito importante a gente manter esse acompanhamento, tá, durante todo o ciclo de vida do produto. Enquanto o produto estiver no mercado, tem ações de farmacovigilância acontecendo. Tá? É claro que quando os medicamentos são mais novos, a gente tem ainda normalmente mais coisas a identificar, né? Depois que a gente já tem um perfil de segurança melhor estabelecido para aquele medicamento, a gente vai naturalmente, né, normalmente identificando menos riscos, menos informações adicionais, mas mesmo assim é super importante, mesmo para os medicamentos que já estão super bem estabelecidos no mercado, que a gente tenha ações de farmacovigilância. Então, dentro do contexto da indústria farmacêutica, né, como que funciona basicamente o processo, de uma forma geral, né? A gente tem uma etapa de coleta de informações, né? Então, as informações relacionadas, porque a gente precisa saber o que está acontecendo com o paciente que está tomando o medicamento, né? Então, a gente precisa realmente que essas informações cheguem até a empresa para que elas possam ser analisadas, e que a gente possa, então, conhecer melhor, entender mais a fundo, cada vez mais a fundo, o perfil de segurança daquele produto. E depois a gente tem, então, uma etapa de análise da informação, onde a gente vai estudar todos esses dados que a gente recebeu, a gente vai tentar entender se aquele medicamento pode realmente ter sido a causa daquela reação que aconteceu, a gente vai buscar saber se tem algum risco para alguma população específica, se tem algum tipo de alerta que a gente tenha que colocar na bula, por exemplo, para que o paciente administra aquele medicamento de uma maneira específica, ou que um determinado paciente com uma determinada patologia, por exemplo, não utilize aquele medicamento. Então, depois de analisadas, né, os dados, as conclusões dessas análises, elas são disseminadas. E aí, o nosso grande objetivo é que esses dados, essas conclusões que são tomadas
com base nas atividades de farmacovigilância, melhorem o tratamento do paciente. Então, por isso que essa saída da informação, né, que essas conclusões sejam realmente disseminadas da melhor forma pela indústria, é o grande objetivo, né? Que ela chegue até o paciente, que ela chegue até o médico, que ela chegue até o farmacêutico, para que a gente consiga realmente garantir, né, a segurança do paciente e prevenir. A farmacovigilância trabalha muito com o objetivo de prevenção, que a gente consiga identificar bem quais são os riscos daquele medicamento e que a gente possa alertar, né, os pacientes, os profissionais de saúde em relação àqueles riscos. Então, agora entrando brevemente em cada uma dessas etapas, a parte de coleta de dados, ela conta com uma série de portas de entrada, né? Todos os canais de comunicação com a empresa, eles servem como entradas de informações desse tipo, informações de alguma reação que um paciente apresentou, ou algum ponto que possa ter algum impacto de segurança para ele. Então, a gente tem, por exemplo, os serviços de atendimento ao consumidor da indústria, ele é uma das principais portas de entrada de informação, porque é onde o paciente consegue ter contato com a indústria, o médico consegue ter contato com a indústria, e aí, por isso que eu disse lá no início, né, que a importância que existe dos profissionais de saúde terem uma maior informação sobre a farmacovigilância. Porque a gente sabe, mesmo a gente, né, como profissional de saúde ou estudante da área da saúde, muitas vezes a gente não toma essa ação de, eu usei um medicamento e eu tive alguma reação, eu não tomo a iniciativa, muitas vezes, de ligar para aquela empresa, de mandar um e-mail para aquela empresa informando que aquilo aconteceu. E isso é super importante, porque a farmacovigilância precisa ser alimentada com essas informações, tá? E, então, pode ser por um canal digital da empresa, pode ser pelo SAC, né, que a gente chama o Serviço de Atendimento ao Consumidor, sempre tem na bula, na embalagem, né, o contato de atendimento da empresa, e todos os outros canais também. A força de vendas, né, que são os representantes comerciais, são uma porta também importante de informações para a gente, porque eles estão em contato direto com os médicos o dia inteiro, então eles também recebem muitas informações desse tipo. A própria Anvisa traz informações para a gente também, quando relevantes. A empresa busca na literatura científica possíveis artigos ou relatos de caso que tenham conteúdo, né, relevante nesse sentido. Os programas públicos de vacinação também, o Programa Nacional de Imunizações que a gente tem aqui no Brasil, é um programa que é super bem estruturado, inclusive em termos de farmacovigilância. Eles têm uma coleta bem estruturada de informações desse tipo, de eventos adversos, e eles compartilham com as indústrias que são responsáveis, né, pela fabricação daquelas vacinas que eles estão distribuindo. Todas as atividades de marketing que a empresa faz, qualquer contato que a empresa tenha, seja com o paciente ou com o profissional de saúde, pode ser, né, uma porta de entrada para esse tipo de informação. Os estudos clínicos, claro, né, trazem bastante informação para a gente nesse sentido. O que a gente chama de parceiros de licenciamento, que são outras empresas que têm um acordo com, no caso nosso, né, da GESCAL, enfim, as indústrias farmacêuticas, elas têm muitos acordos entre si, e nesses acordos, muitas vezes, também existe esse compartilhamento de informações de segurança, no objetivo de realmente melhorar as informações que são disponibilizadas para o paciente, né, e os programas também que a empresa tem de acompanhamento do paciente para alguns medicamentos específicos. Então, em resumo, sempre, né, qualquer informação que chegue até a empresa, ela, nesse sentido, né, que envolva a segurança do paciente, tem que ser direcionada para a farmacovigilância, que é a área que vai centralizar tudo isso e analisar essas informações. E aí, quando eu falo, né, dessas informações que têm que ser passadas para a farmacovigilância, o que eu estou falando? Qualquer sintoma, qualquer doença que tenha iniciado durante ou após o tratamento, ela precisa ser informada, né? Se eu usei um medicamento e isso vai desde uma reação mais simples ou algo mais complexo. Se eu usei um medicamento e tive uma dor de cabeça, tive uma coceira na pele, qualquer coisa nesse sentido, essa informação é relevante.
ou se eu tive uma reação muito mais grave, precisei ir para o hospital, isso também, claro, é super relevante. Então, qualquer tipo de reação que a pessoa tenha durante o tratamento, ou mesmo após ele, né, em algumas situações a gente pode ter também algumas reações ocorrendo após o tratamento, isso é muito importante que seja analisado pela farmacovigilância. E a gente não quer que o medicamento seja só seguro, né? A gente quer que ele também seja eficaz. Então, qualquer falha também em relação aos benefícios que o medicamento tem que apresentar para aquele paciente, né? Então, uma falta de eficácia do medicamento também é algo analisado pela farmacovigilância. Qualquer tipo de erro em relação ao uso da medicação também, porque se o paciente usa o medicamento de uma forma errada que eu digo diferente do que está em bula, né? A gente não tem, às vezes, informações sobre o que pode acontecer mesmo com aquele paciente do ponto de vista de segurança, né? Aquele uso do medicamento de uma forma diferente da que está recomendada em bula pode causar algum tipo de reação diferente do que a gente já tem previsto para aquele medicamento, por exemplo? É algo que a gente precisa sempre analisar. Alipe, pode passar mais um pouquinho. Também a gente analisa erros que a gente chama de potenciais, porque, como eu falei, o grande objetivo da farmacovigilância é prevenir, né? Prevenir que o paciente tenha algum problema relacionado à segurança daquele medicamento. Então, se a gente recebe uma informação, por exemplo, relacionada a duas embalagens, né, uma nossa e outra de uma outra empresa, que são muito parecidas, e o farmacêutico, por exemplo, relata para a gente que acha que aquilo ali é um risco, que pode haver uma troca, né, de medicamentos ou nomes muito parecidos, qualquer coisa nesse sentido que indique que o medicamento pode, por exemplo, ser dispensado, administrado incorretamente, né, por causa de uma característica, por exemplo, da embalagem, isso também tem que ser analisado, né? A gente não espera que algum paciente receba o medicamento incorreto para a gente tomar alguma ação, a gente já pode se antecipar. O uso de medicamentos durante a gravidez e a amamentação também é acompanhado de perto pela farmacovigilância, sempre que possível, porque a gente, como eu disse, a gente não tem grávidas, né, nem mulheres amamentando, incluídas nos estudos clínicos. Então, a gente realmente precisa ter esse acompanhamento do ponto de vista de segurança, de farmacovigilância, quando o medicamento já está sendo registrado, já foi registrado, né? É claro que a gente tem ali alguns indícios, quando a gente faz o registro, né? A gente tem alguns indícios pelas características químicas do medicamento, se ele tem mais ou menos chance de atravessar a placenta, por exemplo, e causar algum dano para o bebê. Mas, na prática, né, na vida real, em um humano mesmo, usando aquele medicamento, a gente só consegue ter essas informações depois que o medicamento já está registrado. Por isso, vocês podem reparar que nas bulas dos medicamentos, normalmente tem bem pouca informação sobre a gravidez, né? Sobre se pode ou se não pode usar durante a gravidez. Muitas vezes é feito só um comentário pedindo para consultar com o médico, né? Para buscar orientação com o médico, porque como normalmente existem poucos dados relacionados a isso, o médico realmente que vai ter que fazer a avaliação ali de risco-benefício em relação ao uso daquele medicamento no período da gravidez. As interações medicamentosas também são super importantes para a gente avaliar, né? Como a gente estava falando, os pacientes polimedicados, a gente pode ter um tipo de reação, né, completamente diferente do que a gente viu nos estudos clínicos. Também a parte de qualidade do produto, né? Se a gente, por exemplo, identifica que um medicamento, que a gente teve um problema no lote do medicamento, ele não está sendo comercializado dentro dos padrões de qualidade que a empresa tem determinados, né? A gente precisa analisar se aquele desvio de qualidade, ele pode trazer algum impacto para a segurança do paciente e tomar as ações que forem aplicáveis, como, por exemplo, fazer o recolhimento do produto. E a gente também analisa o que a gente chama de benefício inesperado, que é quando o paciente, por exemplo, faz um uso off-label de um medicamento, né, usa ele para uma outra indicação, e ele relata que o medicamento foi eficaz para aquela outra indicação. Isso também é super importante para ser analisado, porque pode até vir a ser uma futura indicação do produto, né, ou pode se identificar ali um novo potencial daquela substância. Então, tudo isso é analisado, né, pela farmacovigilância.
Então, todas essas informações, realmente, sempre que entram na indústria de alguma maneira, são direcionadas para esse departamento que a gente trabalha. E a gente tem dois conceitos diferentes dentro de farmacovigilância, que é o de evento adverso e de reação adversa. Quando a gente vê a bula, a gente vê as reações adversas. E a gente nunca vê essa palavra evento adverso na bula, mas é uma palavra que a gente usa muito dentro do contexto de farmacovigilância. E por quê? Assim, qual é a diferença entre esses dois termos? O evento adverso, ele é uma ocorrência médica, tá? Que ocorreu após o início do produto. A gente não sabe se ela foi causada pelo produto, né? Então, como o exemplo que eu dei, eu usei um medicamento e tive dor de cabeça. Eu só tenho essa informação. Então, isso é um evento adverso, é algo que ocorreu durante o tratamento. Só que eu não sei se foi o medicamento que me causou essa dor de cabeça, ou que contribuiu para aquilo de alguma maneira, né? E quando a gente fala reação adversa, é quando a gente, através dos estudos das análises de farmacovigilância, já conseguiu estabelecer uma relação de causalidade. A gente sabe que aquilo realmente foi causado pelo medicamento ou teve uma contribuição importante do medicamento. Então, por isso que o que entra na bula é a reação adversa, que é o que a gente realmente já estudou e já concluiu que tem algum tipo de relação com o medicamento. E aí, dentro dessa parte de análise da informação, a gente tem o que a gente chama de sinal de segurança, que é justamente quando a gente tem um relato, ele tem uma relação causal desconhecida, mas a gente identifica ali que a gente precisa explorar melhor aquilo, que a gente precisa estudar mais a fundo aquela situação. E é interessante porque, às vezes, tem coisas que, num primeiro momento, parecem não ter relação com o medicamento, né? E mais para frente a gente vê que sim, pode ter alguma relação. E aí, por isso que acaba que as indústrias, principalmente as indústrias grandes, né, que tem banco de dados muito grandes, e a GSK, por exemplo, no caso, que é uma multinacional, a gente tem um banco de dados único de todos os países, né, com todas essas reações que acontecem. Então, acaba que a gente tem um potencial de análise em relação a isso, que é muito bom, porque a gente consegue, às vezes, ver que uma reação que, no primeiro momento, parecia não ter relação com o medicamento, mas ela aconteceu aqui no Brasil com um paciente, aí ela aconteceu lá no Japão com outro paciente, ela aconteceu nos Estados Unidos com outro, aí a gente pode já começar a ver, nossa, será que realmente não tem nenhuma relação com o medicamento? Vamos investigar melhor, entendeu? Então, tem as coisas que são mais claramente relacionadas, né? E tem aquelas que você só consegue ver quando você realmente olha para um banco de dados assim maior e você vê que aquilo ali não é tão pontual quanto te parecia no primeiro momento. E aí, quando isso acontece, a gente gera essa hipótese, será que tem a ver com medicamento? E aí a gente vai fazer todas as análises, né? E aí podem ser até mesmo desenhados outros estudos específicos para identificar alguma questão de segurança, pode ser investigado realmente na literatura, enfim, a gente vai fazer aí uma série de análises para tentar estabelecer essa causalidade ou não, né? Ver se tem algum possível mecanismo que possa estar envolvido com aquela reação, etc. E aí, como eu falei, depois, né, o grande objetivo disso tudo é que a informação saia da empresa, né, que essas conclusões saiam. E então, isso sai normalmente no formato de atualização de bula, de rotulagem do produto. Então, as bulas, elas são continuamente atualizadas, né, é algo que muita gente não sabe também, pensa que a bula é uma coisa engessada e fixa, e não é, né, conforme esses novos dados vão surgindo, as bulas vão sendo atualizadas, novas informações podem ser adicionadas, podem ser retiradas, recomendações diferentes podem surgir. A gente também tem um mecanismo de disseminação dessa informação, que são cartas aos profissionais de saúde. Pode ter alguma situação que a gente identifique que tem um impacto muito significativo para o paciente e que a gente entenda que só colocar aquela informação na bula não é suficiente, porque não vai chamar a atenção que a gente entende que seria necessária, né? A gente quer fazer um alerta mais direto, a gente quer falar para os médicos diretamente que prescrevem aquele tipo de medicamento, que ele tem que ter um cuidado específico.
Então, isso a empresa compartilha nesse formato de carta aos profissionais de saúde, né? Normalmente está associado a alguma atualização de bula, mas é algo para destacar, para fazer a informação até mesmo chegar mais rápido na mão do médico, porque quando a gente tem a atualização de bula, até que aquela bula chegue na mão do paciente, demora, né? Porque a gente tem todo o medicamento que já está no mercado, etc. Então, é uma forma de disseminação mais rápida da informação. A gente tem também relatórios, que a gente chama de relatórios periódicos de farmacovigilância, que são compartilhados com a Anvisa para demonstrar, né, todos esses dados de segurança que estão sendo identificados. E a gente tem os planos de minimização de risco, que a gente precisa, então, identificar, uma vez identificados os riscos daquele medicamento, a gente precisa também identificar quais ações a gente tem que tomar, né, para minimizar esses riscos. E aí pode ser, por exemplo, uma determinada informação na bula, pode ser até mesmo uma alteração no medicamento em si, né, para que a gente, enfim, consiga garantir que o medicamento é seguro, o mais seguro possível, né, para o paciente. E a gente queria compartilhar com vocês que tem uma série de alertas que são publicados no site da Anvisa. Tá? Essas cartas aos profissionais de saúde que eu falei para vocês, elas são publicadas no site da Anvisa também. Tá? A empresa sempre compartilha diretamente, pelo menos com os médicos ou com os profissionais que forem aplicáveis de acordo com o conteúdo da carta, mas essas cartas também têm que ser compartilhadas com a Anvisa e eles publicam no site. Então, é uma base interessante de informações que a gente pode consultar, né? Uma informação pública. Então, tem aí uma série de cartas que eles publicam. E, para fechar, né, compartilhar com vocês sobre o nosso desafio da farmacovigilância, que é a que a gente chama de subnotificação de eventos adversos, né? Como eu estava falando lá no início, a gente sabe que muitas pessoas nem têm conhecimento sobre esse processo, não sabem que é importante compartilhar esse tipo de informação com a empresa. Então, se nem a gente que é da área da saúde muitas vezes tem acesso a essa informação, imagine um paciente leigo, né? Então, isso é importante, né? É importante disseminar isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que é importante fazer esse tipo de relato para a indústria, que isso vai ser analisado, com certeza, vai ser parte ali do processo de análise de segurança do medicamento. Isso não é um problema só nosso aqui do Brasil, né? É realmente uma questão mundial ainda, embora a farmacovigilância venha crescendo muito e venha tendo uma série de ações. A própria Anvisa tem trabalhado bastante nesse sentido, tentando disseminar esse conteúdo, tentando fazer com que as pessoas tenham uma maior conscientização em relação a isso, principalmente profissionais de saúde. Então, é algo que vem mudando com o passar do tempo, mas que ainda precisa, sim, crescer, ainda precisa de uma maior contribuição dos profissionais de saúde para o que a gente chama de método passivo de farmacovigilância, que é esse que precisa que a pessoa proativamente entre em contato com a empresa, né? A gente tem alguns outros mecanismos que a gente chama de ativos, né? Onde a empresa vai ativamente buscar aquelas informações com o paciente. A gente faz isso para produtos específicos, mas esse método passivo, ele é muito importante, né? Então, realmente, a gente precisa da contribuição de todos vocês e de todos os profissionais de saúde nisso. E aqui um dado, né, que a própria Anvisa compartilhou, de que estima-se que somente 5 a 10% das reações adversas a medicamentos sejam notificadas, né, que é justamente essa subnotificação que eu estou falando. Então, embora a gente tenha muitos dados e a gente tenha realmente um recebimento de bastante informação mesmo nas empresas em relação a esses eventos adversos, a gente sabe que muito mais ocorre e a gente não tem conhecimento, né? Então, aí a gente queria compartilhar com vocês como vocês podem fazer, ali, pode passar mais um pouquinho, para contribuir, tá, dentro desse processo. Todas as empresas, e isso, todos esses processos de farmacovigilância, todas as indústrias farmacêuticas são obrigadas a cumprir.
Então, assim, todas elas, sempre que você ligar para o serviço de atendimento, a empresa com certeza vai fazer o registro daquilo que você está informando e vai direcionar para a área de farmacovigilância. E um outro canal que é super importante, que pode ser utilizado por qualquer pessoa, é um sistema da Anvisa, se chama Vigimed. É um sistema que foi lançado pela Anvisa não tem muito tempo, se eu não me engano, foi no ano passado. E ele serve justamente para que a gente possa enviar informações de eventos adversos diretamente para a Anvisa, tá? A gente da indústria também usa esse sistema num módulo específico, que é da indústria. Na verdade, a gente vai começar a usar muito em breve. Hoje ele está aberto só para o público em geral, né? A indústria ainda usa outro sistema, mas ele já está funcionando super bem para qualquer pessoa que queira entrar lá no site, tá? Vocês conseguem achar o link no próprio site da Anvisa, ou mesmo jogando Vigimed no Google, vocês encontram o link. E aí vocês podem preencher um formulário, tem uma série de perguntas que você responde para indicar o que aconteceu, qual foi o medicamento que você usou, e aí você compartilha essa informação com a Anvisa. E aí a Anvisa, por sua vez, também tem um processo, né, de análise dessas informações, todo um banco de dados também, que eles trabalham essas informações que são compartilhadas com a Anvisa, seja pelas indústrias ou por profissionais de forma geral de saúde, ou mesmo por pacientes, depois de analisadas pela Anvisa, elas também são compartilhadas com a OMS, porque tem um banco de dados da OMS que é alimentado por uma série de agências de todo mundo. Então, realmente é um processo que é bem importante e que ajuda a gente a garantir, né, que o paciente está seguro, está sendo tratado da melhor forma possível. Era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Primeiro, de novo, agradeço a apresentação, acho que foi bastante enriquecedora, muitas informações sobre a farmacovigilância. Agora eu posso começar com a Ana Luísa em relação à trajetória, né? A Ana Luísa é coordenadora da GSK, eu queria que você compartilhasse um pouco com os alunos, você foi aluna também da Faculdade de Farmácia, né, da UFRJ, eu queria que você, Ana Luísa é coordenadora da GSK, eu queria que você compartilhasse um pouco com os alunos, você foi aluna também da Faculdade de Farmácia, né, da UFRJ, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua trajetória e até a chegada na coordenação da farmacovigilância. Tá. Bom, então, fiz farmácia na UFRJ, né? Já no segundo período da faculdade eu comecei a fazer iniciação científica. Me identifiquei bastante, até o que a gente estava conversando, né, no início. Eu achava que eu ia seguir a carreira acadêmica, porque realmente foi algo que eu gostei muito. Eu fiz aí na UFRJ mesmo, no Instituto de Biofísica. E quando eu já estava no 8º período da faculdade, surgiu uma oportunidade de estágio na farmacovigilância. No primeiro momento, eu pensei 2 vezes, não sabia se eu queria, achava que não ia me identificar com a indústria, mas até com um empurrão de uma veterana minha da época, que era estagiária de farmacovigilância da GSK, me contou um pouco sobre a área e achava que eu ia me identificar. Aí ela conversou comigo, me falou dessa vaga, aí eu fui pesquisar para entender melhor sobre farmacovigilância, né, que na época eu também não conhecia, era algo muito novo para mim, não tinha praticamente ouvido essa palavra, né, durante a graduação. Então fui tentar entender um pouco melhor e me identifiquei, principalmente com a questão de ser uma área voltada à segurança do paciente. Então, eu decidi tentar, decidi arriscar, mudar e fazer o estágio na indústria, então tive que parar a iniciação científica. Na época foi um pouco sofrido, porque realmente eu gostava, mas eu decidi realmente me abrir para uma coisa nova, né, para ver como ia ser essa experiência. E aí eu me encantei com a farmacovigilância, com a indústria farmacêutica. Então, entrei como estagiária, fiz estágio lá no GSK já mesmo, tá? E aí depois eu fui passando passo a passo, né? Virei analista júnior, pleno, sênior, e fui caminhando, né, nessa área de gestão. E hoje, então,
Eu tô como coordenadora lá. Entrei na GSK, não falei, mas foi em 2012. Então, tô há 8 anos já na empresa. E é isso, essa foi minha trajetória. E depois, quando eu comecei a ir para um lado mais de gestão, eu decidi fazer o MBA também nessa parte de gestão de pessoas, que é uma coisa que eu tenho bastante afinidade também. E é isso, eu gosto bastante, assim, realmente me encontrei. E foi muito diferente do que eu achava que ia ser. Né? Eu achava que eu não ia me identificar com a indústria. Não sei, quando a gente está fora da faculdade, ainda na faculdade, acho que a gente tem uma visão da indústria que às vezes é um pouco distorcida. Né? E depois eu vi que não era bem o que eu pensava. Agora eu vou direcionar para o Alípio. O Alípio está mais próximo dos colegas da turma, né? E ainda está na graduação e fazendo estágio. Passou por um período aí de processo seletivo para iniciar o estágio na indústria. Eu queria saber do Alípio quais foram os desafios que ele teve, os principais desafios, tanto para ingressar, né, para iniciar como estagiário e depois também já na posição de estagiário. Quais foram os desafios? Então, a primeira coisa que eu penso, assim, como desafio, como um estagiário, uma pessoa, né, da graduação que está tentando agora uma oportunidade na indústria, é você entender o perfil, entender a área que você quer, porque você não sabe quais são as áreas direito, assim, o que cada área faz, você não sabe muito bem como que aquela área atua. Então, acho que assim, o principal desafio assim, você entender o seu perfil, entender o que realmente você quer, o que realmente você quer ter aquela experiência. Eu acho que quando você está na graduação, você vê muita coisa. A gente tem uma graduação muito ampla que apresenta vários cenários para a gente faz iniciação científica, aí faz projeto de extensão, aí faz estágios obrigatórios, e você acaba vendo muita coisa que quando você vai para a indústria, que é um mundo completamente diferente também de todos esses outros mundos, você tem que entender qual área você quer ficar, qual área você quer ali iniciar a sua trajetória. Então, acho que esse é o principal desafio quando você está ali no processo seletivo. E o meu principal desafio, acho que quando eu entrei na indústria, entrei na Farmaco, acho que é realmente isso assim que a Ana falou, acho que é de você entender como aquilo tudo funciona. A Farmaco assim, é bem ampla, ela tem bastante coisas, então o meu início assim foi de querer entender tudo, de querer saber de tudo, de querer entender um pouquinho de cada área, e aí era um mundo completamente novo, e acho que foi esse assim o principal desafio de caminhar aprendendo cada coisa, de entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam. Acho que se resume a isso. E olhando no retrovisor, assim, o que você tinha de visão da indústria farmacêutica, e eu não sei se tinha já alguma visão especificamente da farmacovigilância, qual era a tua expectativa e o que você vive aí como realidade? É muito diferente? Então, o que eu pensava assim antes de entrar na Farmaco era que na indústria a gente iria ser completamente do que a gente aprende na graduação, a gente não iria estar ali, não seria tão importante a nossa atuação como farmacêutico, porque não estaria lidando diretamente com o paciente. Então, na minha cabeça era um cenário diferente do que eu entendi quando eu entrei na Farmaco, que foi até um ponto que a Ana destacou, que foi também algo que me fez me encantar e me identificar para Farmaco. É entender como que a minha atuação como farmacêutico é importante para garantir a segurança daquele medicamento que está chegando lá na mão do paciente. Então, não é que a gente esteja ali na linha de frente dispensando o medicamento, que a gente não está atuando com o medicamento, que a gente não está atuando com a segurança do paciente, com a orientação dele. Então, foi muito assim importante para mim ver a nossa atuação como farmacêutico, a importância dela lá na indústria, né, e como que chega o cuidado que a gente tem que ter para o produto chegar na mão do paciente. Já que a gente está falando da tua visão, né? Agora, assim, em relação ao que você viveu na universidade, você falou já um pouco dos desafios e desse mundo universidade. O que você consegue relacionar de disciplinas?
de experiências que você teve dentro da universidade com essa experiência que você está tendo dentro da indústria. Então, eu acredito que a faculdade, assim, em geral, me preparou para chegar na indústria. Acho que não consigo agora relacionar uma matéria específica, mas um pouco de cada matéria acho que contribuiu, entender geral sobre a farmacologia, entender um pouco sobre legislações, então, que a gente tem nas matérias, entender um pouco, ter uma familiaridade com RDCs, com a leitura de RDCs, entendimentos sobre como legislações funcionam. Participei de alguns projetos, fui da Fórmula, participei de iniciação científica, projeto de extensão, e acho que um pouquinho de cada área prepara você a ter uma maturidade quando você lida com algo completamente novo. Então, você consegue enxergar esse mundo novo e lidar com aquilo de uma forma melhor. Mas acho que nas matérias, assim, essa parte de legislação, a parte de um pouco da farmacologia, eu acho que consegue, assim, que preparou bem para atuar na farmaco. Perfeito. Agora, para a Ana Luísa, o Alípio, na verdade, destacou a importância de você reconhecer seu perfil. E aí, qual seria o perfil de um estagiário que você busca para atuar sobre a sua coordenação na farmacovigilância, Ana Luísa? Então, de uma forma geral, assim, para trabalhar na área, eu entendo que é importante ter uma atenção a detalhes, porque a gente lida com muitos documentos, né? Documentos muito extensos. A gente tem realmente essa parte de análise dentro da área, que é importante, então, ter atenção, né? É um ponto importante. Por outro lado, uma capacidade de comunicação também é importante, porque, como vocês viram, a gente tem interação com muitas áreas dentro da empresa e também muitas interações externas, né, com a Anvisa, com outras empresas, com o Ministério da Saúde. Então, a gente precisa também ter, né, essa capacidade de comunicação. Para trabalhar na GSK, especificamente, né, e nas multinacionais, é fundamental o inglês, tá? E não é simplesmente um critério que a empresa coloca, assim, de forma aleatória, por ser uma multinacional, por ter, né, sede no Reino Unido, mas sim porque realmente é parte do nosso dia a dia. Todo dia a gente lida com informações em inglês, né? O nosso banco de dados ele é inteiro em inglês. A gente se comunica com pessoas de todos os países na nossa rotina. Então, realmente, ter um domínio bom do inglês é importante. Isso, assim, para a GSK ou para as multinacionais, né? Falando de farmacovigilância de uma forma geral, dependendo da empresa, isso pode não ser necessário, mas lá para a gente acaba realmente sendo. E acho que essa preocupação mesmo com o paciente, porque a gente, por estar na indústria, né, não é por isso que a gente se sente muito perto do paciente, mesmo a gente estando na indústria, né? Porque ele realmente é o nosso foco, é o objetivo de todo o nosso trabalho. Então, como de uma forma geral, né, quem está na faculdade de farmácia já tem isso, é algo que acaba sendo natural, mas que é um fator importante para a gente também. Mas, assim, falando de uma posição de estágio especificamente, né, acho que o mais importante de tudo é realmente a pessoa estar disposta a aprender, a conhecer coisas novas, a encarar novos desafios, né, porque é uma área que é bastante desconhecida, como a gente falou, né, uma área que as nossas disciplinas da graduação não têm um link tão direto, né, acaba sendo realmente essa construção de várias coisas, como a Alipe falou. Então, acho que é realmente essa disposição, esse engajamento, que é uma coisa que é muito importante para a gente numa posição de estágio. E o resto a gente vai ajudando ali a pessoa a desenvolver com o tempo. E quais seriam as diferenças principais de atribuições de um coordenador ou um analista também dessa área e um estagiário? Assim, na rotina de trabalho, como seria isso? Vocês podem falar um pouco para a gente? Então, a minha função ela é bastante de gestão mesmo, então eu faço toda a gestão da equipe e sou bastante envolvida em discussões que sejam mais complexas, discussões
com outras áreas, com outros países. Eu sou assim, o ponto de contato da farmacovigilância no Brasil, né? Então, quando tem questões que envolvem diversos países, ou algo que precisa ser discutido, que algo que seja maior, é diretamente comigo. As interações também com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, normalmente eu me envolvo diretamente e dou suporte ali para a equipe que trabalha comigo, né? Os analistas fazem, aí tanto os analistas como os estagiários, né, têm as suas atribuições ali mais técnicas, né, com níveis de responsabilidade diferentes, mas são as pessoas que realmente fazem toda a parte operacional do processo, né? A gente tem uma série de atividades que são bem diversificadas dentro da nossa equipe. Então, por exemplo, uma parte da nossa equipe é dedicada à parte de farmacovigilância de estudos clínicos, outra parte é dedicada à parte de farmacovigilância de pós-comercialização, que foi o que a gente falou mais hoje. Então, eles que vão ali no dia a dia acompanhar os documentos, as análises e fazer tudo que é necessário nesse sentido mais operacional. O que tem realmente é uma diferença aí mais de responsabilidade, né, entre os diferentes níveis ali hierárquicos, mas a gente acha que é muito importante desde o estágio que a pessoa já tenha realmente determinadas responsabilidades, que já fique à frente de determinados processos, né, de acordo com a complexidade de cada coisa, para que realmente isso possa contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento do estagiário. Eu vou começar a abrir para os alunos. Oi, Felipe, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Basicamente, eu não entendi muito bem, eu sei que foi falado lá no início, mas eu queria saber como que a farmacovigilância ela atua de fato na parte clínica em específico. Hoje, né, basicamente eu descobri que eles atuam também na parte clínica. E eu queria saber como é que é essa atuação especificamente na parte clínica, não na parte pós-comercialização dos medicamentos. Tá, então, todas as questões de segurança que são acompanhadas ao longo dos estudos, né, elas têm ali esse vínculo com a farmacovigilância. Tem uma grande diferença entre o contexto de estudo clínico e o de pós-comercialização, que no estudo clínico a gente tem um controle muito próximo do que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, a gente sabe de cada reação que aquele paciente teve, obrigatoriamente aquilo vai ficar registrado nos dados do estudo, né? E vai, então, fazer parte dessas análises de farmacovigilância, no sentido de conseguir identificar se aquele medicamento é seguro para o paciente ou não, né? Se a gente pode seguir adiante com ele, ou não, né? Se o risco supera o benefício, se o benefício supera o risco e essas coisas. Já na fase de pós-comercialização, a gente não tem tanto controle sobre o que está acontecendo, né? E a gente entra naqueles pontos que eu estava comentando, da gente depender das pessoas trazerem informação para a gente. E, por outro lado, a gente tem um volume muito maior de pacientes usando, então a gente acaba recebendo bastante informação também desse outro contexto. Então, voltando para essa pergunta dos estudos clínicos, né, tudo que acontece com o paciente vai sendo registrado e a gente faz, dentro do contexto de farmacovigilância, tanto as análises dessas informações quanto o compartilhamento, seja com os médicos e investigadores, né, que são os médicos que estão responsáveis pela condução do estudo diretamente no centro de pesquisa, os médicos que estão em cada um dos centros de estudo, acompanhando ali os pacientes, eles recebem as informações do estudo como um todo. Então, tudo isso tem que ser concentrado na farmacovigilância, analisado, e documentos são gerados de acordo com a criticidade da informação para compartilhamento desses dados, né? E com a própria Anvisa também. Ao longo do período do estudo, a Anvisa vai sendo alimentada com uma série de informações em relação ao que está acontecendo com aqueles pacientes. E os comitês de ética também. Por quê? Dependendo do que estiver acontecendo, né, de como tiverem os dados de segurança, pode ser necessário, por exemplo, interromper o estudo. E isso não é uma decisão só da indústria, isso pode ser, por exemplo, uma decisão do Comitê de Ética, pode ser uma decisão da Anvisa. Então, por isso, é muito importante que esse gerenciamento das informações de segurança
dos eventos adversos, de tudo que está acontecendo em termos de segurança com aquele paciente participante do estudo, que essas informações sejam realmente muito bem compartilhadas, né, até para que todos esses atores aí do processo possam trabalhar juntos, né, com o objetivo de garantir a segurança do paciente que está participando do estudo. Tem uma dúvida mais sobre a parte quando você recebe uma informação, por exemplo, sei lá, o medicamento não está dando algum efeito adverso. Vocês tomam uma atitude a partir puramente da estatística ou vocês partem a fazer mais pesquisas clínicas com o medicamento ou coisas do gênero? Tudo vai depender do tipo de informação, né, e realmente de como está esse processo de análise. Quando a gente recebe as informações, elas são analisadas e a gente vai, com base no tipo de informação, no tipo de risco, definir quais as ações que são necessárias para a gente chegar naquela relação lá de causalidade ou não, né? A gente pode, por exemplo, sem precisar fazer um estudo, através realmente do mecanismo de ação, das informações que a gente tem mais teóricas do medicamento e das patologias, conseguir chegar numa relação de causalidade, por exemplo, ou não possível mecanismo que esteja contribuindo para aquilo. Mas, por outro lado, em algumas situações a gente pode precisar desenhar um estudo para olhar mais especificamente para alguma questão de segurança que seja relevante. Ou a gente pode passar a buscar informações mais diretamente com os pacientes que usam aquele tipo de medicamento, por exemplo. Então, assim, tem uma série de estratégias que a empresa pode adotar para buscar mais informações, né, sobre aquela reação. E aí vai depender muito do tipo de reação e até mesmo de qual é o nível de risco daquilo para o paciente. Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Boa noite, na verdade. Boa noite, Natália. Oi, Ana. Oi, Alipe. Obrigada pela apresentação de vocês. Está muito bacana. Eu tenho mais uma curiosidade assim, sobre a empresa, porque eu sei que a GSK tem um portfólio, né, de medicamentos biológicos, de produtos biológicos em geral, de vacinas. E o tratamento desses dados, né, o fluxo da farmacovigilância para medicamentos é muito diferente para vacinas, nesse caso. Tem algumas diferenças, tá? Não é muito diferente, tá? Assim, o conceito, de uma forma geral, ele é o mesmo e os processos são bastante similares. Tem algumas diferenças mais na parte de análise mesmo pelas características de cada produto, né? E só um comentário em relação a esse ponto, né, que você trouxe dos medicamentos biológicos, principalmente das vacinas, é que o paciente que recebe uma vacina, ele é um paciente saudável, né? É diferente de um paciente que recebe um medicamento, que já tem ali uma doença. Então, a própria tolerância às reações adversas, por exemplo, de uma vacina, é muito menor. Porque você está bem, você está saudável, você vai receber uma vacina e você vai ficar mal, isso é algo que é muito mais difícil para o paciente e que a gente precisa ter um cuidado ainda maior, né? Claro que com os medicamentos também a gente tenta minimizar ao máximo os riscos, mas é diferente quando o paciente tem uma doença que é super grave, que já debilita ele por vários motivos, e ele tem um medicamento que às vezes faz com que ele tenha náusea, né? Acaba que o paciente tolera a reação de uma maneira diferente. E então, o papel da farmacovigilância ele é até muito importante no sentido de contribuir para as campanhas de vacinação, por exemplo, né? Porque hoje a gente tem alguns grupos com resistência à vacinação, né, que acham que a vacina causa isso, que a vacina causa aquilo. E o papel da farmacovigilância, então, também é de mostrar que a vacina é segura, né, que realmente a chance de ter uma reação adversa ali é muito baixa, embora sempre exista, mas mostrar que grande parte dos pacientes realmente vai ficar bem, né, com a administração daquela vacina e que a gente está trabalhando para minimizar cada vez mais os riscos, né? Então, acho que acaba sendo uma diferença até mais nesse sentido do que uma diferença realmente mais processual.
Opa, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Alípio? Tudo bom, Bianca? Oi. Olá, Matheus. Uma dúvida que eu sempre tive, né, dentro do setor da farmacovigilância é o seguinte, quando vocês encontram alguma imprudência, seja no setor burocrático que vocês recebem, ou alguma outra atividade que teve como resultado negativo, qual geralmente é o primeiro passo que a equipe inteira de farmacovigilância busca dar em busca da correção dessa imprudência? Então, aí de uma forma geral, né, a nível de empresa, a gente acho que vai depender muito de qual foi o tipo ali de erro, de problema que ocorreu, né? Claro que nós somos humanos todos, então podem existir Uhum, falhas, né? uhum, Então, acho que realmente a grande preocupação da empresa é tanto ter processos para minimizar essas falhas. Então, por exemplo, uma etapa de aprovação, ela pode corrigir uma falha num relatório que tenha sido preparado por uma outra pessoa, né? Então, a empresa busca ter, principalmente em pontos mais críticos do processo, algumas checagens adicionais, né, digamos assim, de aprovações, de revisões, para certo. evitar qualquer tipo de erro ou de possível consequência, né? Porque às vezes a gente até não consegue evitar que o erro aconteça, porque alguém pode realmente acabar tendo alguma falha, mas que a gente pelo menos consiga contornar aquela situação, né? Não permitir que tenha realmente um impacto maior, seja para a empresa ou mesmo para o paciente. Eu tenho uma pergunta. Agora, vocês levantaram a questão da estatística, né? Qual a importância de ferramentas, estatísticas, e o conhecimento dessas ferramentas para alguém que trabalha nessa área? Então, a gente trabalha com bancos de dados grandes, né, e com bastante informação. Então, realmente existe uma importância de lidar com determinadas ferramentas estatísticas. A empresa busca, né, usar da tecnologia para simplificar ao máximo o processo e a parte realmente de manipulação de banco de dados. Então, a gente tem todo um suporte de times mais voltados para a tecnologia, para que nosso time possa ficar mais voltado para a parte realmente de análise da informação, tá? Mas noções de ferramentas pelo menos mais básicas, como usar bem o Excel ou essas novas ferramentas que vêm surgindo bastante agora, como Power BI, ferramentas do tipo. Esse tipo de ferramenta também é muito importante para a gente. A gente tem usado bastante na área para conseguir, né, sair dessa parte do dado ali cru e conseguir realmente transformar aquilo em uma informação para ser analisada pela nossa equipe. Então, vocês têm suportes, né, de pessoas nessa questão da análise dos dados, né? Porque eu fiquei imaginando a quantidade de banco de dados, eu fiquei imaginando vocês como iam receber esses dados, como visualizam esses dados. Então, vocês conseguem já ter relatórios, né, com esses gráficos mais condensados, com essas informações mais objetivas, né? A gente consegue ter algumas coisas assim já mais prontas, quando a gente precisa de algo mais específico também. Se forem ferramentas assim mais básicas, a gente mesmo consegue normalmente com a própria equipe preparar um relatório, um gráfico, etc. Mas se forem coisas mais complexas que precisem realmente de um desenvolvimento, de área de tecnologia, a gente tem esse suporte da empresa. E, assim, o próprio banco de dados ele já é construído também para tentar facilitar essa parte de mostrar para a gente o que a gente realmente precisa ver, né? Realmente, principalmente quando a gente fala da análise global que é feita, né, com todo o banco de dados da empresa, ela já é bastante, essa parte inicial ela já é bastante automatizada para a gente conseguir identificar aqueles sinais que eu falei, né, que são os alertas que a gente recebe de que a gente precisa investigar mais alguma coisa, tem muito que o próprio sistema já faz ali sozinho, como, por exemplo, ver qual está sendo a incidência daquela reação, comparar com o que é esperado para aquele tipo de reação, comparar com o nosso histórico, comparar com a base,
tem comparações que automaticamente já são feitas dentro mesmo da própria base de dados, comparando um medicamento com o outro. Então, o próprio sistema já identifica que a gente tem muito mais esse tipo de reação com um medicamento específico do que com todo o resto do banco de dados. Então, assim, tem uma parte já bem automatizada nesse início do processo. Bom, foi ótimo, Ana Alípio, a apresentação de vocês. Eu queria saber se vocês podem, na verdade, não sei se isso é possível, né? Dar um exemplo, assim, de um medicamento que vocês precisaram, eventualmente, fazer uma correção na bula ou sugerir a alteração de, não sei, de forma farmacêutica, ou que vocês, assim, que a farmacovigilância identificou um problema e teve que teve que executar uma ação real, entendeu? Ou mudar a embalagem, ou mudar um detalhe na bula. Tem algum exemplo, assim, que vocês possam dar? Só para dizer assim, foi nesse caso que a gente teve que fazer essa modificação. Tá. Então, as bulas dos medicamentos, elas são atualizadas com bastante frequência, né? Com base em todas essas informações que a gente vem recebendo. Tem alguns exemplos que eu posso compartilhar com você. Por exemplo, a gente tem um antibiótico da GSK que a gente começou a notar que a gente estava recebendo relatos em relação à falta de eficácia dele e também em relação a problemas, dificuldades na administração dele, né? E aí, investigando isso mais a fundo, a gente entendeu que o modo de reconstituição do antibiótico, como estava descrito na bula, embora ele não tivesse errado, ele não estava dando ali um detalhe para o paciente que era importante que o paciente soubesse, né, em relação a esse processo da reconstituição. É comum também a gente identificar, né, esse mesmo foi um caso, mas tem outros, da gente optar, por exemplo, por colocar as imagens na bula, né? Às vezes a gente identifica que está tendo muito erro de reconstituição, ou que o paciente não está entendendo. A gente tem alguns medicamentos com dispositivos inalatórios, por exemplo, que o paciente tem que fazer algumas manobras ali antes de inalar o medicamento. Então, já tivemos ações nesse sentido também, de identificar que o paciente está tendo dificuldade de administrar, e aí a gente colocar as imagens na bula para tentar facilitar isso, ou mesmo compartilhar vídeos orientativos, coisas nesse sentido. E questões mais de alertas de segurança mesmo, de risco. A gente tem um medicamento que no ano passado, identificaram-se algumas questões relacionadas a riscos durante a gestação, né? Possibilidade de realmente o bebê nascer com alguma anomalia congênita, eram dados que a gente não tinha anteriormente, né? E aí um novo estudo mostrou isso. Então, foi um caso em que foi feita a alteração de bula do medicamento, colocando esse alerta. A informação também foi amplamente divulgada na época para os médicos, né, prescritores desse medicamento, para os pacientes também, com a Anvisa. Foi toda uma série de discussões ali, de alinhamentos para que a gente conseguisse realmente. Inclusive, esse caso, a gente sempre tenta atuar da forma mais conservadora possível, uma vez que a gente está falando da segurança do paciente, né? Inclusive, nesse caso, mais para frente, a gente identificou que o risco não era tão grande quanto parecia no primeiro momento. Realmente, até existem alguns relatos de defeito tubo-neural com esse medicamento, mas é um medicamento que, no primeiro momento, ele pareceu que tinha um risco maior, e depois os outros estudos feitos mais especificamente, aí foram feitos estudos, né, com o objetivo de olhar, de fato, para isso, e se identificou que não era o risco tão grande quanto parecia no primeiro momento. Mas, de qualquer forma, já no início, quando a gente identificou que existia ali um risco, já foi feito todo o compartilhamento da informação realmente para restringir o uso do medicamento para mulheres grávidas, pelo menos até que a gente tivesse mais informações a respeito daquilo. Posso complementar só com uma coisa assim que a gente costuma até falar no treinamento?
é que às vezes a gente também só direciona, né, só pensa na farmacovigilância, em reação adversa, em dano da pessoa, e muitas vezes, como a Ana falou, a farmacovigilância também está analisando os efeitos inesperados, né, os benefícios inesperados. Então, um exemplo também de medicamento que a gente tem um medicamento que ele foi primeiro lançado como antidepressivo, e aí notou que ele diminuía o desejo de fumar. Então, depois ele foi utilizado, lançado, recomercializado com uma outra posologia e com uma outra indicação. Então, às vezes, a gente também só direciona sobre os danos que o medicamento causou, mas também ele pode trazer um outro benefício e esse pode ser lançado de uma outra forma. Bom, acho que foi o Arthur Maio, ele perguntou se há alguma especialização específica na área de farmacovigilância. Então, aqui no Rio é complicado. Tem alguns cursos de especialização em São Paulo. Aqui no Rio, a gente acaba tendo mais opções realmente online, tá? Também tem bastante curso internacional que dá para fazer online, certificações. Tem da Sociedade Internacional de Farmacovigilância, as próprias agências regulatórias de alguns países têm também cursos capacitantes nesse sentido de farmacovigilância. E acaba que muita gente aprende na prática mesmo, né? Acaba que o próprio estágio e esse início profissional acaba também sendo ali a oportunidade de aprender mais sobre a área, como a gente tem essa limitação de cursos, principalmente no Rio, muita gente aprende realmente no dia a dia. Por isso que quem tiver interesse na área, realmente eu acho que esse momento do estágio é um momento muito importante, né, para a gente descobrir coisas novas, para a gente aprender, para a gente ver se a gente realmente se identifica, né? A dica assim que eu tenho para dar é realmente assim, buscar essa disciplina, né, como a Bianca já introduziu, ela é uma oportunidade de conhecer um pouco das áreas da indústria, de conhecer como que cada área atua um pouquinho. O que o conselho assim, que eu tenho para dar é dizer para entender, ver o que você quer e aproveitar, porque esse é o momento de você conhecer. Então, conhecer áreas, conhecer oportunidades, aproveitar as oportunidades. Se vocês tiverem interesse em farmacovigilância, procurem um estágio, tentem entrar em contato com essa área que é bem ampla, é bem grande. Então, para vocês saberem se vocês se identificam, se vocês querem isso mesmo, porque esse momento do estágio é um momento de você descobrir o que você quer para a sua vida, né? Começar a sua carreira profissional. Então, acho que é isso assim, que eu tenho para falar. Eu concordo bastante assim, com o que o Alipe colocou. Eu acho que realmente é o momento da gente descobrir, é o momento da gente ir para a prática, né? Pegar tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade e realmente colocar em prática para ver qual é realmente a realidade daquela área e até mesmo daquele ambiente de trabalho, né? O ambiente da indústria ele tem uma série de particularidades que é diferente, né, do ambiente hospitalar ou do ambiente da universidade. Então, realmente, eu acho que é muito importante usar bem esse momento, nessa oportunidade do estágio. As indústrias costumam ter bastante vaga, bastante oportunidade de estágio. A GSK, por exemplo, é uma indústria que estimula bastante que os estagiários realmente, como eu falei, assumam responsabilidades para que realmente já comecem a ter um aprendizado mais robusto e um desenvolvimento ali importante. E a gente também tem a possibilidade de até mesmo trocar de área dentro da indústria, né? A gente tem essa possibilidade desde o estágio, né? Às vezes a pessoa aproveita o período do estágio para conhecer duas áreas diferentes, por exemplo, e ver qual que ela se identifica mais. Isso eu acho que também é uma estratégia interessante quando a pessoa ainda está mais em dúvida ali em relação a quais são os objetivos dela, né? Porque eu acabei entrando e já me identificando de cara, assim, com a área que eu entrei, mas muitas vezes a pessoa acha que
vai ser de uma forma e, na verdade, ver que não é bem aquilo, que ela não se identificou tanto. Então, por isso que experimentar, né, usar esse período do estágio para experimentar as diferentes possibilidades, eu acho super importante. Eu lembrei agora do Observium, né, que a Faculdade de Farmácia tem um observatório de vigilância e uso de medicamentos. Então, talvez também seja uma grande oportunidade para o aluno que quer focar nessa área. Exatamente. Já dá para ter contato, né? E já para entender um pouco. E antes de encerrar, eu preciso agradecer muito vocês, Ana Luísa e Alípio, por ceder esse tempo para a gente. Realmente, assim, foi muito, muito, muito bom escutar vocês falando sobre a farmacovigilância. Então, eu agradeço. Eu vou agradecer em nome dos alunos. Espero que os alunos tenham gostado e eu espero ver vocês, né, pessoalmente em algum momento. Agradeço muito a oportunidade também. A gente sente realmente a necessidade de levar mais conteúdo de farmacovigilância para dentro das universidades, né? A GSK, assim como algumas outras empresas, vem também buscando oportunidades de disseminação desse conteúdo, porque, como eu disse, precisa ser algo conjunto, né? A gente tem a nossa responsabilidade dentro da indústria farmacêutica, como fabricante do medicamento, mas a gente precisa que todo mundo realmente entenda a importância desse processo, se conscientize em relação a compartilhar esse tipo de informação. Então, para a gente também é uma oportunidade super importante. Tá, e agradeço também, em nome meu, da GSK, tá, essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Obrigada. Muito obrigado, Bianca, de verdade, por disponibilizar esse tempo aí para a gente trazer um pouco da farmacovigilância, trazer um pouco da minha experiência como estagiário. Acho que foi bem enriquecedor. Eu agradeço muito a presença de todos e a gente encerra por aqui. Obrigada. Tchau, tchau.